Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Bora lá? Então vamos estudar. Hoje eu trouxe uma proposta diferente de trabalho com vocês. Nós vamos fazer a leitura de um texto diferente. É um texto de revista, tá? Um artigo de revista. Então vamos lá, ó. Atividade complementar. Ler diversos tipos de textos sempre foi muito importante, pois, além de aumentar a nossa habilidade na leitura e na escrita, aumenta também o nosso conhecimento. Hoje estou trazendo para vocês um texto de revista que está conectado com a nossa matéria. Quero que vocês leiam com muita atenção e respondam todas as questões propostas nesta atividade. Vocês vão responder as questões no caderno de vocês, no caderno de história, ok? Então, lendo textos, artigo de revista. Gente, o título desse artigo é Somos Todos da Idade Média. Nós estamos estudando feudalismo, Idade Média, né? Então, o texto ele vem de encontro, né? Ele fala de coisas lá do passado, da Idade Média, mas ele é muito atual, né? Ele também está ligado à atualidade. O escritor desse artigo da revista chama Hilário Franco Júnior. E a revista onde ele publicou esse texto é Revista de História da Biblioteca Nacional. Tá? Então, ó, o nome dele é Hilário Franco Júnior. Então, vamos lá para o comecinho do texto. Pouca gente se dá conta, mas muitos hábitos, conceitos e objetos tão presentes no nosso dia a dia vêm daquela época, da Idade Média. Né? Vamos descobrir quais são? Pensemos num dia comum de uma pessoa comum. Tudo começa com algumas invenções medievais. Ela põe sua roupa de baixo, né? Se for uma mulher, a calcinha, se for um homem, a cueca, que os romanos conheciam, mas não usavam. Veste calças compridas. Antes, gregos e romanos usavam túnicas, peça inteiriça, longa, que cobria todo o corpo. Passa um cinto fechado com fivela. Antes, ele era amarrado. A seguir, põe uma camisa e faz um gesto simples, automático, tocando pequenos objetos que também relembram a Idade Média, quando foram inventados por volta de 1204. Os botões. Né? A gente veste uma roupa, os botões da roupa foram inventados em 1204. Então, ela põe os óculos, criados em torno de 1285, provavelmente na Itália, e vai verificar sua aparência num espelho de vidro, concepção do século XIII. Por fim, antes de sair, olha para fora através da janela de vidro, outra invenção medieval de fins do século XIV, para ver como está o tempo. Ao chegar na escola ou no trabalho, ela consulta um calendário e verifica quando será, digamos, a Páscoa este ano, 23 de março de 2008. Assim, fazendo, ela pratica, sem perceber, alguns ensinamentos medievais. Foi um monge do século VI que estabeleceu o sistema de contar os anos a partir do nascimento de Cristo. Essa data, 25 de dezembro, e o dia de Páscoa, variável, né, ele nunca cai no mesmo dia, também foram estabelecidos pelos homens da Idade Média, lá na Idade Medieval. Mais ainda, ao escrever aquela data, 23 de 3 de 2008, usamos os chamados algarismos arábicos, inventados na Índia e levados pelos árabes para a Europa, onde foram aperfeiçoados e difundidos desde o começo do século XIII. O uso desses algarismos permitiu progressos tanto nos cálculos cotidianos quanto na matemática, por serem bem mais flexíveis que os algarismos romanos anteriormente utilizados. Por exemplo, podemos escrever aquela data
né? Essa aqui, ó, 23/3/2008, com apenas 7 sinais, mas seria necessário o dobro em algarismo romano. Então, olhe como ficaria escrito o 23/3/2008 se fosse escrito em algarismo romano. Que loucura, né? Ia ser super difícil para a gente escrever a data. Sentindo fome, a pessoa levanta os olhos e consulta o relógio na parede da sala, imitando gesto inaugurado pelos medievais. Foram eles que criaram, em fins do século XIII, um mecanismo para medir o passar do tempo, independentemente da época do ano e das condições climáticas. Sendo hora do almoço, a pessoa vai para casa ou para o restaurante e senta-se à mesa. Eis aí outra novidade medieval. Na antiguidade, as pessoas comiam recostadas numa espécie de sofá, apoiadas sobre o antebraço. Da mesma forma que os medievais, pegamos os alimentos com colher, criada aproximadamente lá pelo ano de 1285. E garfo, gente, do século XI, de uso difundido só no século XIV. Terminada a refeição, a pessoa passa no banco, que como atividade laica nasceu na Idade Média. Depois, para autenticar documentos, dirige-se ao cartório, instituição que desde a Alta Idade Média preservava a memória de certos atos jurídicos, que são as escrituras. Fato importante numa época em que pouca gente sabia escrever. Então, gente, esse texto faz a gente pensar que a gente está vivendo na Idade Média, porque muitas coisas que a gente usa hoje foram inventados ou foram usados durante a Idade Média, né? E a gente nem sabia, né? Quanta coisa, olha o garfo, a colher, né? Nossas roupas de baixo, né? Já pensou? Começou a se usar durante a Idade Média, porque antes disso não usava nada. Já pensou? Olha, gente, vocês têm uma atividade para fazer, tá? Uma dica importante que eu acho legal vocês refletirem um pouquinho nisso. Sempre que você ler uma notícia ou artigo em jornal, revista ou na internet, fique atento a estas questões. Qual é o título? Nós já falamos. Você poderia sugerir outro título? Então, vocês vão pensar, que outro título poderia ser dado para esse texto? Qual é o tema? Ou quais são os temas? Quem é ou quem são os autores? Que informações você tem sobre eles, ou sobre ele, sobre o autor? Em que veículo de comunicação foi publicado o artigo? Quando foi escrito? Liste as palavras cujo significado você não conhece e procure-as no dicionário. Gente, essa dica é uma coisa para a gente sempre fazer de primeira. Pegou um texto para ler, alguma coisa para a gente ler num jornal, numa revista, na internet, lembrando que hoje existe muita fake news, hein? Notícias falsas, então a gente tem que tomar muito cuidado ao ler textos e artigos na internet, porque muita coisa pode ser falsa, pode ser mentira, né? Então, a primeira questão. No primeiro parágrafo do artigo, o autor cita várias invenções medievais de que fazemos uso em nosso cotidiano. Cite pelo menos 3 dessas invenções. Na questão 2, o que o texto afirma sobre o uso do calendário atual? Quem o inventou? A 3, como as pessoas se alimentavam na Idade Média? Compare com a forma como nos alimentamos ainda hoje. Compare com a forma como nos alimentamos ainda hoje. Então, você vai ver como eles se alimentavam na Idade Média, o que eles usavam para se alimentar, e você vai comparar hoje. O que a gente usa hoje para se alimentar? Com base no texto, ok? A 4. Por que você acha que o autor do artigo mostrou vários hábitos e objetos que surgiram na Idade Média e permanecem até hoje? Por que será que o autor fez isso, né? Mostrou vários hábitos que tinha lá e que permanecem até hoje.
A 5, descreva a imagem abaixo. Então, vocês têm uma imagem aqui. Quero que vocês observem bem na mesa o que elas têm na mão. Muita atenção, tá? E aí, vocês vão responder. Primeiro, vocês vão me descrever a imagem na 5. E na 6, agora responda. Que objetos da mesa são conhecidos e utilizados atualmente? Então, você vai analisar a imagem e vai responder a 5 e a 6. Na 5, você descreve, na 6, você coloca quais objetos são conhecidos e utilizados atualmente. Gente, ler textos diferentes é muito importante. Isso traz conhecimento diferente para nós e nos dá uma habilidade muito grande na hora de escrever, de fazer redações, porque a gente fica com conhecimento diferente e sabe falar sobre outros assuntos, né? Então é muito importante. Por hoje é só e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!